quem é esse culto? Você entende isso? Porque logo depois, vosso culto, como diz o texto, o que? O que é racional? Com lógica, a palavra que aparece grega ali é lógica, entendimento. Eu estou louvando a Deus sabendo para quem eu estou prestando culto e quem é a pessoa. Você sabe disso? O que é esse culto aqui? Reconhecimento de dependência. O que é dependência? Nós todos somos eternos de quem? De Deus, porque Tiago vai dizer, ele vai dizer mais ou menos assim, não vou lá no texto para a gente tomar tempo, não tomar muito tempo. Ele fala assim: nós muitas vezes falamos assim, eu vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer. Aí ele fala: você não sabe o que vai acontecer no outro dia, você não passa de neblina, mas em vez disso deverias dizer: se Deus quiser, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque quem é que tem o domínio da vida e da morte? Só Ele vai dizer. Aleluia. Só Ele vai falar. Quantas pessoas daquele avião que caiu lá naquela região da Ásia, até agora não achou. Aquele navio triste na Coreia que virou. Um outro bimotor que aqui no Brasil, lá na região da Amazônia, caiu. Irmãos, o amanhã a Deus pertence. Então você tem que dizer: se Ele quiser, se for vontade dEle, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, quando eu adoro a Deus, eu estou reconhecendo que eu sou totalmente dependente dEle. Maravilha. Você entende isso? Entende? Porque se você não entender isso, quando a Bíblia fala que a gente tem que crescer, quando a Bíblia fala senhorio, a Bíblia diz assim: nós temos que entender o senhorio e a soberania de Deus. Senhorio, Ele é Senhor de todas as pessoas na terra. Soberania, Ele governa o universo e tudo está nas mãos dEle, como fala lá em Hebreus. Então, Deus controla tudo. Eu falava essa semana com uma pessoa: se Jesus está dizendo que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, se Ele sabe, agora nesse momento na floresta amazônica está caindo folha, Jesus disse que não cai uma folha sem. Aí alguém vai dizer: pô, mas por que ele está preocupado com folha? Mas o que Jesus quer dizer com aquilo? Aquela folha que Deus sabe que está caindo pela permissão dEle, e esse fio de cabelo que Ele sabe contadinho na sua cabeça, que é uma coisa totalmente significante, se Ele tem conhecimento disso, que dirá da sua vida? Aleluia! Ele sabe tudo o que acontece com você. Ele sabe o que você fez hoje de manhã, o que você fez ontem, o que você está pensando, o que você vai pensar. Por isso Ele é Senhor. Por isso eu tenho que adorá-lo e reconhecer que eu sou totalmente dependente. 1 Crônicas 28, depois leia a oração de Davi ali na consagração do templo, que ele está fazendo. O templo não foi construído para as ofertas, e Davi faz uma oração para Deus ali. Que coisa linda que ele está dizendo ali: tudo vem de ti e para ti te entregamos, porque o Senhor governa tudo. Então, adorar a Deus com lógica, com entendimento, sabendo quem Ele é e o que significa adorar a Deus. Aí ele continua. Aí Paulo fala no verso 2: mas não vos conformeis. Essa palavra aqui, conformar, ela tem várias aplicações. Mas o grego aqui usa também o termo de forma, aquela coisa que as donas de casa fazem para fazer bolo. O que ele está dizendo aqui é que não entre na forma. Em outras palavras, para você entender, não entre nas ideias, comportamento, pensamento, mentira, sistema de crença e valores de quê? Do mundo, que é o século que ele fala, este século. Não se conforme com isso, não entre na forma. Ainda que está dizendo que homem com homem, mulher com mulher,
Né? Não estão vendo isso agora? E se você falar contra, daqui a pouco vem alguém e te prende, vem alguém isso, aquilo, outro, todos os valores morais sendo destruídos, né? De uma maneira terrível. Cartilhas para ensinar o homossexualismo às crianças a partir de 6 anos e tantas outras coisas. A ideia do mundo, o comportamento do mundo, como se fosse uma coisa normal. É normal? Semana retrasada, uma menina de 13 anos, ela foi assim, não presa, porque sabe como é que é o menor aqui, né? Nos Estados Unidos já estava, talvez até sei lá, ela envenenou a mãe com chumbinho de matar-rato, porque a mãe não deixou ela ir na festinha e ficar até 3 horas da manhã. E o delegado virou para a menina, não mostrou no rosto: você faria de novo isso? Faria. Até ela deixou ela ir para a festinha. Aí, irmãos, para pensar. Para pensar. Como diz o Cláudio Duarte, para pensar, pensa nisso, pensa. Um adolescente dizendo que vai matar a mãe de uma maneira fria. Como é que o mundo está? Como as coisas estão, os valores, aquilo que Jesus falou em Mateus 24, nos últimos tempos o amor vai esfriar, mas nunca vi um esfriamento tão terrível como esse. De jogar neném em lixo, de jogar neném em rio, das pessoas matarem mais outro por causa de 10 reais, das coisas mais absurdas, que para dizer: meu Deus, o que é isso? Como é que esse mundo está? Mas Jesus disse que como foi nos dias de, assim também será na vida do Filho do Homem. Por que ele citou Noé? Porque no dia de Noé, Gênesis 6, maldade, corrupção e violência. Estamos vendo maldade? Além do limite, porque ali é uma coisa além. Cada maldade, estamos vendo corrupção? Mensalão que eu digo. Né? Estamos vendo violência totalmente gratuita, como aquele PM que matou a menina com não sei quantos tiros, o outro lá da Polícia Civil que matou a menina lá enforcada, sei lá o quê, deu outros tiros. Olha, irmão, para pensar como é que esse mundo está. Jesus está dizendo que seria como nos dias de Noé, mas ele citou Ló. O que ele citou Ló? Ló morava onde? Sodoma e Gomorra. Cidade o quê? Extremamente puritana? Imoralidade. Então Jesus está dizendo o seguinte: nos dias que eu vou voltar para buscar a minha igreja, o mundo será mau, corrupto, violento e imoral. É o que a gente está vendo agora. Em proporções, alguém pode dizer: ah, pastor, mas sempre foi assim. Oh, foi assim não, hein? Nos meus 15 anos eu não vi essas coisas assim, não. Eu vivi uma época que a gente não vivia essas coisas, não. Isso era coisa que eu via por aí, era muito distante. Ladrão respeitava as pessoas. Se você falar: pega ladrão, o cara sai correndo. Se você falar: pega ladrão, o cara te dá um tiro. Para você ver como é que mudou totalmente os valores. É esse sistema. Quando João está dizendo: este mundo jaz, o sistema que o diabo está controlando. Um sistema, é como uma penitenciária, a expressão ali, quando o cara é preso lá dentro, tem um sistema, ele tem que sujeitar ao sistema, senão ele não vive lá dentro. Há um sistema de controle que o diabo utiliza. Por isso que a igreja tem que entrar na casa do valente, que Jesus está dizendo em Mateus 16, que as portas do inferno não é o inferno entrando na igreja, é a igreja entrando no sistema do diabo. Interessante que ele não falou porta, ele falou no plural, portas, porque existem várias portas que a igreja precisa entrar. A porta da política, a porta da mídia, todas essas portas que a igreja deixou passar, ela tem que entrar, porque está sujo. O diabo entrou e está dominando ali. Nós não podemos nos conformar com isso. Não podemos aceitar isso. É para ser preso? Que prenda. Mas eu não aceito isso. Agora tem muita gente que fica assim, né? Que nem aquele pastor no tempo dos nazistas. Ele escreveu essa carta, né? Vieram os nazistas, levaram os ciganos. Eu não sou cigano. Vieram os nazistas
e levaram os católicos. Eu não sou católico, vieram os nazistas e levaram a denominação tal. Eu não sou da denominação tal, vieram os nazistas, ele foi colocando várias coisas que aconteceram e ele ficou neutro. Um dia vieram e me buscaram, não tinha ninguém para me defender. Ele estava escrevendo isso em campo de concentração. Era um pastor anglicano ou luterano. Então, se a gente ficar calado, Paulo não foi chicoteado lá em Atos 16? Foi ou não foi? Ele e Silas? Foi ou não foi, irmão? Foi. Aí, vieram a turma lá, pode ir embora. Paulo sabia que tinha que sofrer com Jesus? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas Paulo falou, epa, não vamos sair daqui não. Manda os magistrados vir aqui nos soltar. Por que Paulo fez aquela menção ali? Paulo era o quê? Cidadão? Não podia chicotear alguém sem julgamento. Quando os magistrados ouviram isso, porque a justiça romana funcionava. Se Paulo detonasse aqueles magistrados, sabe quem ia para a prisão? Pela lei romana? Eles foram lá, com desculpa, porque não sabemos aquilo lá e tal. O psicólogo até dava uma pregadinha do evangelho para eles. Mas Paulo, mesmo sabendo do sofrimento, ele exigiu a sua cidadania. Irmãos, a gente está vivendo num país que, ainda que a gente saiba que essas coisas, a tendência é piorar, mas se é direito, eu tenho que lutar pelo direito. Estão entendendo isso? Amém. Hein? Amém. Não estou tão calado, estou até preocupado. Ó, né? Transformar pela renovação, até me confundi aqui. Não entrar na forma do mundo nesse século. Aí ele usa a palavra transformação, que a palavra grega aqui é metanoia, de onde vem a palavra metamorfose. Quando você vê aquela borboleta voando maravilhosa, você não acredita que aquele inseto era aquela. O que era aquela? Aquela lagarta. Tem gente que tem até medo de botar a mão para mim. Houve uma mudança, houve uma metanoia. Mas esse texto permita que Deus faça uma metanoia. Essa metanoia, essa transformação é uma mudança radical. Estão entendendo que é uma sequência que Paulo está dizendo? Para você prestar um culto para Deus, a sua mente tem que ser uma mente o quê? Aí ele vai logo depois, transformai-vos pela renovação. A palavra renovação aqui é da palavra regeneração, restaurar o que estava destruído, é começar de novo da maneira certa. Tudo isso, olha, tudo isso aqui, olha que eu estou tirando alguns pontos aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Essa renovação, essa regeneração, não entra na forma do mundo. Nesse século, minha mente foi transformada. Agora, por que ele fala transformação, renovação? Eu já até antecipei, mente. A mente, consciência, intelecto, emoções, vontade, querer e pensar. Então, na nossa mente, como fala lá em Filipenses 4, se não me engano, consciência, o eu. Intelecto, minha visão de mundo. Emoções, meus sentimentos. Minha vontade, o que eu decido. O meu querer, o meu objetivo. O meu pensar, o que me domina. Olha que tudo isso, o meu eu, a minha visão de mundo, os meus sentimentos, a minha decisão, os meus objetivos, o que me domina, tem que ser transformado. E a minha mente tem que ser cheia de quê, irmãos? Escondi a tua palavra no meu. O que a minha mente tem que estar? Cheia de quê? Porque a mente e o coração ali é o mesmo contexto. Tem que estar cheia de quê? Da palavra. Uma coisa peço a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor, para aprender com Ele, ver a sua glória. O meu prazer está. Vamos, Salmo 1, Josué 1, 8 e 9. O meu prazer está na lei do Senhor, e nela meditar
nem vem com Bíblia, que dirá meditar. Olha só o que a palavra está dizendo. Prazer. Eu fui buscar um estudo sobre isso, que esse prazer aqui, que ele também está vinculado com a adoração. A palavra de Deus usa muito o termo gozo. E a ciência descobriu, aí não vou botar a Bíblia não, a ciência descobriu que o prazer de quando você come, aquele prazer, aquela sensação de prazer que você comeu, é semelhante até o prazer sexual. E esse pastor estava mostrando que esse gozo e esse prazer que a Bíblia apresenta, está dizendo que o gozo e o prazer que Deus nos dá é superior a de comida ou de prazer sexual. É muito além. Você não entende nem glória a Deus, é só pastor. Não tem glória a Deus. Você não consegue entender isso, irmão. A presença de Deus é algo que a gente quer que continue, que não pare. Porque a presença dele traz essa alegria, traz esse gozo de alegria, de a gente não sair. Quem aqui já participou de culto que não já vontade de terminar? Porque a presença dele era muito grande, tremenda e poderosa. Aí, é isso que é a palavra de Deus. Para que experimentei, já estou chegando no final. O que é experimentar? Sentir Deus. Que gosto, que sensação. Como é que é sentir Deus? Agora, quando eu sinto Deus, já estou no versículo 2, ele diz assim: para que experimenteis qual seja boa, agradável, estou na sequência aqui, e perfeita vontade de Deus. Quando eu experimento a Deus, vamos lá, boa, sinto bem servindo a Deus. Eu me sinto bem servindo a Deus. Eu me sinto bem estar na casa de Deus. Eu me sinto